Graça e paz, olá você, olá meu querido, minha querida. Eu já quero iniciar essa etapa dessa série de vídeos falando por que a tua igreja não cresce, por que a tua igreja não cresce, por que a tua igreja não cresce. Eu quero iniciar agradecendo a você que desde o primeiro vídeo, que foi a introdução, depois a parte 1, parte 2, parte 3, e até chegarmos a essa última parte falando sobre o porquê a sua igreja não cresce. Eu sei que muita gente, na verdade, tem um abacaxi nas suas mãos, né? Porque não consegue desenvolver o ministério, mas vamos jogar esse abacaxi fora. Eu quero agradecer a todos vocês que entraram no nosso canal, se inscreveram, multiplicaram isso, compartilhando, curtindo aí. E mais uma vez pedir que você eu vou falar agora dos pastores, da liderança. Eu deixei o melhor por último, porque um monte de gente perguntou, o senhor falou um monte de coisa, mas não falou dos líderes, os pastores, dos que estão à frente da igreja, aquilo, eu deixei o melhor por último. Mas o que eu quero dizer para você, logo agora, para que a gente continue, a gente vai vir com outros temas aí, importantes e interessantes para abrir a nossa mente. Isso, na verdade, é tudo para abrir a nossa mente e poder pensar e analisar o que realmente acontece, o que realmente é prático, o que não é prático. Então, peço que você aí dê o seu like, já dê o seu like aí, já aperte o sininho aí, já se inscreva e compartilhe aí com os amigos, familiares, congregados, papagaio, periquito, nos dê essa força aí. Se puder, faz o YouTube até pro teu cachorro e faz ele se inscrever aí no nosso canal, porque os vídeos, com certeza, de alguma forma e de total forma, tem total flex, de total forma, vai abençoar a sua vida. Bem, nesse vídeo eu quero falar sobre um obstáculo, o pastor. Existem 3 causas que inibem o crescimento da igreja por conta de um pastor ser esse obstáculo. Primeiro, um pastor que não tem prioridade. Igrejas crescem quando seus líderes têm uma prioridade para alcançar os que não estão em igreja alguma. Se o pastor não tem a prioridade, não tem a certeza, a vontade, a disponibilidade de alcançar os perdidos, essa igreja não vai crescer. Então, quando o pastor ele não prioriza isso, quando o pastor não possui uma perspectiva evangelística e um plano de ação, a igreja não acontece. Eu vou repetir para você. Quando o pastor é um obstáculo, um pastor que não tem prioridade, igrejas crescem quando seus líderes têm uma prioridade para alcançar os que não estão em uma igreja, os que não estão em igreja nenhuma, sem igreja. Se o pastor não tiver essa prioridade, ou seja, quando o pastor não possui uma perspectiva evangelística e um plano de ação, a igreja não acontece. Pode ser a igreja mais rica do mundo. Se ele não tiver essa visão, não acontece. Um pastor que não tem uma visão, as igrejas que crescem têm pastores que acreditam que Deus quer alcançar pessoas em sua comunidade e assimilá-las no corpo, colocá-las no corpo de Cristo. É aquela história que eu disse há um tempo atrás, que Rick Warren, da igreja de Saddleback, explica. Existe uma multidão lá fora, sem igreja lá fora. E aí essas sem igreja vão virar multidão, para virar congregação, para virarem um núcleo, virarem envolvidos, os comprometidos na igreja. Então, o pastor que não tem visão, as igrejas não crescem, porque as igrejas que crescem têm pastores que acreditam que Deus quer alcançar as pessoas em sua comunidade e trazê-las para o corpo, porque eles possuem um chamado específico e uma visão de alcance para colocar Deus no coração dessas pessoas que ainda não foram alcançadas. Uma outra coisa também, um pastor que não tem conhecimento e não tem um trabalho duro, não vai chegar a nenhum lugar. O segredo é um evangelismo eficaz, é um trabalho duro,
O segredo é potencializar o trabalho com mais inteligência e planejamento. E aí, quando não é empreendido, não é ensinado, não é efetivamente colocado o desejo de alcançar e assimilar o evangelismo, a importância do evangelismo naquela igreja local, a igreja ali não acontece. Eu quero dar um adendo aqui. Eu disse alguns vídeos atrás sobre a importância de que um pastor que fique pouco tempo, com certeza aquela igreja não vai crescer. Quando o pastor muda muito de pastor a igreja em poucos tempos ou em pouco tempo, isso quer dizer que a igreja não vai crescer. Mas já disse também que um pastor centenário, um pastor que fica muitos anos lá e acaba virando, aposentando lá, isso também não quer dizer que a igreja vai crescer. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para dizer também que há muitos pastores que têm dupla jornada. Eles são pastores e eles têm a sua vida profissional. Isso também pode impedir a igreja de crescer, porque o pastor não vai ter tempo de desenvolver caso ele tenha visão, caso ele dê prioridade, ele não vai ter tempo nem condição de estar próximo dos trabalhos da igreja, e isso é impeditivo, isso é uma condição para a igreja não crescer. Ele pode ter visão, ele pode ter vontade, ele pode ter muita garra, mas se ele não tiver condições de estar próximo da igreja local, isso também o impedirá de fazer com que aquela igreja local cresça. Eu quero falar, você gostou muito que eu falei, né, que o pepino está na mão, ou melhor, o abacaxi está na mão do reverendo, do pastor, do líder, mas existe um obstáculo também grande, que eu já falo isso em alguns vídeos atrás: os membros da igreja. Geralmente há um grupo de membros que é bem fundamentado, conhece o histórico da igreja, conhece a realidade da igreja, são bem atuantes na igreja, mas se os membros que estão naquela igreja local, não tiverem prioridade também para alcançar os perdidos, a igreja não anda. Se os membros daquela igreja não tiverem como prioridade alcançar os perdidos, evangelizar, testemunhar e não testemunhar, fica claro que aquela igreja não vai atingir ninguém, porque é necessário. Eu lembro uma igreja que eu pastoreei, e quando eu assumi aquela igreja, antes de assumir, quando eles fizeram a entrevista comigo, eles falaram assim: pastor, é o seguinte, aqui na nossa realidade, na nossa situação, na nossa vida aqui, na nossa cidade e na nossa igreja, eu sei que os pastores vêm cheios de garra, vêm para cá e tudo mais. Essa igreja não para pastor, essa igreja que eu fui pastorear por pouco tempo também. E os irmãos falaram assim: pastor, o senhor pode evangelizar, visitar, fazer acontecer, só não conte conosco. O senhor pode visitar, evangelizar, só não conte conosco, porque nós não vamos. Pelo menos eles foram sinceros, né? Mas eles disseram isso: não conte conosco, porque nós não evangelizamos. Não conte conosco, porque nós não evangelizamos. Pelo menos eles foram sinceros, porque tem muitos casos que não dizem nada e no final você fica sozinho do mesmo jeito. Membros que temem que novas pessoas vão destruir a comunhão existente, ou que vão tomar os seus lugares, ou que não querem dividir a oportunidade para os novos que vão chegar, isso é condição para que a igreja também não cresça, porque vai haver brigas, vai ter disse não me disse, as coisas não vão acontecer e a igreja não vai avançar. Então eu falei do pastor, que pode ser um obstáculo, eu falei de membros que poderão ser obstáculos também, mas existe também uma mensagem que pode ser irrelevante. Igrejas crescem quando abordamos as questões e preocupações das pessoas em sua comunidade, vida social. Quando relacionamos o evangelho com estes pontos das necessidades sociais, espirituais, familiares, etc., geralmente igrejas estagnadas são aquelas vistas pelos sem igreja como tendo uma mensagem que não tem nada a ver,
que não é para elas. Então, uma mensagem irrelevante, que não tem nada a ver, fora de contexto, e que não traga novidade diante da realidade daquelas pessoas, também poderá ser um condicional, um apontamento de que aquela igreja local não vai crescer. Eu já disse aqui que também muitas vezes a gente usa muito métodos errados. Eu costumo fazer a pergunta: eu estou plantado aqui por quê? Para quê? Qual é o meu público-alvo? O que as pessoas da minha comunidade esperam, precisam de mim como igreja, precisam da igreja local? Se essa igreja que eu estou saísse hoje da localidade, ela faria falta? O que ela pode fazer para que as pessoas dessa comunidade não sintam falta da igreja, caso ela saia desse lugar? Isso são perguntas, essas perguntas são importantes para que a gente veja o que está acontecendo, porque se nós não formos atuantes, importantes, prioridade, se as pessoas não sentem falta da igreja local, isso aponta que aquela igreja ela não é importante e ela não vai crescer naquela localidade, porque ela não faz diferença. Então eu quero finalizar nesse último vídeo, que na verdade pega o bojo, o contexto, ele faz um resumo de cada vídeo anterior, mas que dá um adendo quando eu falei especificamente da liderança do pastor, da importância dele estar junto, estar ali evangelizando, estar ali se preocupando, estar ali querendo fazer. Eu quero deixar algo muito importante. Talvez você fale: pastor, só falou de igreja que não cresce. Mas as igrejas que crescem normalmente fazem bem diferente de tudo isso que eu falei até então. Elas têm Deus como centro, elas valorizam o que elas têm em comum e têm a ideia que tudo é para glorificar o nome de Deus. Elas fazem tudo com muita excelência, elas dão ênfase no seu todo como pregação, o modo de planejamento, sempre o indivíduo, ajudá-lo, trazê-lo, transformação, mudança de vida, conversão, ajuda mútua. Então pegue todos esses vídeos, olhe, cada um anote e faça diferente. Faça diferente de tudo aquilo que mostra o porquê de igrejas não crescem. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha te dado algum norte e norteie o teu ministério de alguma forma, essas poucas experiências aqui trazidas, e que logo logo o abacaxi saia da sua mão e de uma forma muito sugestiva. Eu não tenho um limão aqui para fazer limonada, mas tenho um abacaxi, e você vai tirar os espinhos, vai cortá-lo e vai fazer um belo suco gostoso, açucarado, e vai se deleitar, se deliciar, para a honra e glória do Senhor, porque o desejo de Deus é que a igreja, como organismo vivo, ela cresça, assim como uma criança. Peço que você dê o seu like mais uma vez, peço que você compartilhe, peço que você se inscreva no nosso canal e multiplique aí essa palavra, porque com certeza vai abençoar muita gente. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.